Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Hoje é segunda-feira e nós temos live Mulheres Posicionadas. Todas as semanas, trazendo uma pessoa aqui de Deus para edificar o seu coração, para falarmos do reino, para falarmos sobre posicionamento, para falarmos sobre a palavra, né? Para falarmos sobre experiências, testemunhos. Maravilhoso! Todas as segundas-feiras nós estamos aqui. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai estar trazendo aqui uma mensagem para o seu coração. Então já convida todo mundo para estar conosco, mulherada. Convida todo mundo para estar aqui conectado, ouvindo aquilo que vem do alto para a sua vida. Porque a função dessa live é isso: edificar, fortalecer, trazer cura, trazer libertação, trazer entendimento, né? Clareza daquilo que é importante, de como você tem que agir, se tornando uma mulher posicionada nesse tempo. Como é importante. E eu tô aqui já com a Joyce, já vou chamar ela aqui, a pastora Joyce vai estar falando conosco aqui. Já convida juntas, né, adorar ao Senhor aqui, ouvir uma mensagem do céu para nossa vida. Já tô aqui mandando o aviãozinho para todas as mulheres que eu conheço. Quer dizer, todos que eu conheço é exagero, né? Mas mandando para todo mundo aqui do meu. Ah, tá aí já! Pai do Senhor, Senhor, amada! Senhor, Eu tava aqui mandando o aviãozinho para as mulheres, não vi que você entrou. Que entrei. bênção, alegria ter você aqui, né? Que Amém. bom que você aceitou esse convite para estar junto aqui nessa live. Uma honra para mim, pastora Joyce, a mulher de Deus, né? Que eu acabei de conhecer, pouquíssimo tempo que a gente se conhece, mas assim, eu falo sempre, né, que quando é pelo Espírito, quando Deus nos apresenta pessoas, então é muito gostoso isso. Então é um prazer te conhecer e ter você aqui na live, é uma honra, viu? Se apresente aí para nós. Amém, a paz Senhor. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz, estou muito honrada de estar aqui participando dessa live. Que Deus abençoe todas as mulheres que vão estar entrando para assistir ao vivo, as outras que vão entrar depois. Deus abençoe a pastora Cristiane pelo convite. É verdade, o Espírito testifica, né? Parece Amém. que a gente tem pessoas que a gente demora para fazer amizade, mas tem outras que parece que a gente se conhece há tanto tempo, que é intimidade, e já se apega. E eu me sinto muito honrada de estar aqui participando dessa live. Creio que será um tempo muito precioso para nós. Amém. Que bom. Antes da gente começar, né, oficialmente, assim, vamos orar, né? Porque tudo que a gente faz, mesmo que a gente fale assim, vamos fazer uma live falando sobre posicionamento, tudo envolve o nome do Senhor, né? Onde a gente estiver, o que a gente falar, tudo no final vai ser para a glória de Jesus, né? Então, a gente vai orar, assim, para que o Senhor governe tudo, nos use poderosamente aqui e traga as pessoas certas para a live, né? Porque a gente sabe que não é para todo mundo, né? Não porque a gente não queira. A gente Sim, gostaria que todo mundo assistisse, mas é muito específico o que é tratado. Deus coloca pessoas certas na hora certa é para verdade. ouvir a mensagem certa, né? Amém. Então, eu creio dessa forma. Vamos orar então. Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Tu és fiel, poderoso, maravilhoso conselheiro, nosso Deus forte, meu Senhor. Aquele, meu Deus, que nos escolheu e nos chamou para uma grande obra. Meu Deus, aquele que governa as nossas vidas, que faz tudo no seu tempo, da forma que tu queres. Senhor, seja glorificado neste lugar. Aqui é uma live, uma rede social, mas nós damos honra, damos glória ao Senhor, damos legalidade para que o teu Espírito, Santo Espírito, governe as nossas vidas, coloque palavras na nossa boca, traga corações, né, específicos para assistir essa live, meu Senhor. Em nome de Jesus, toma tua filha, que vai estar ministrando aí, falando, contando algum testemunho. Meu Deus, conduz ela da melhor forma, que o Senhor possa abençoar todas as áreas da vida da sua filha, a vida dela ali no casamento, com os filhos, meu Senhor, no ministério, na saúde, em tudo, meu Pai, que ela colocar a mão, que o Senhor possa abençoar, direcionar, meu Senhor. Seja sempre como o Senhor tem sido, Pai, com a tua serva Joyce, meu Senhor. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Coisa boa. Agora pode falar. Se apresenta aí, Joyce. Quem é a Joyce? Né? Conta para nós aí, que pode falar, fica à vontade. Amém. Sou a Joyce, sou casada com o pastor Carlos. Vamos fazer 8 anos de casados.
Temos 3 filhos, tenho o Pedro, de 4 anos, e tenho os gêmeos, que é o Lucas e o Levi. Tenho 3 meninos abençoados. Prego a palavra do Senhor, louvo, amo fazer a obra do Senhor. Nasci no berço evangélico, então eu costumo dizer assim que eu não sei o que é não fazer a obra. Eu vivi no meio ali, eu cuidava de crianças, já participei da mocidade, já ajudei círculo de oração, já limpei igreja, já participei de cantina. Então, assim, tudo que dá para mim fazer da obra de Deus, eu faço. Eu amo fazer a obra do Senhor, eu amo pregar a palavra, principalmente para as mulheres, né? Porque Deus tem levantado as mulheres de um tempo para cá, de uns anos para cá, Deus tem assim despertado as mulheres no ministério. E com isso, junto com a palavra e o louvar ao Senhor, eu senti muito forte no meu coração de começar a fazer psicanálise, aonde trata as emoções, os pensamentos, né? Aonde eu comecei a crescer, eu vim de um certo ensinamento que tudo era espiritual. E a gente sabe que não é tudo espiritual. Tem coisas que são emocionais, tem coisas que é na alma, que é na mente. Então eu vi essa, vamos dizer assim, essa deficiência desse aprender a como lidar com as emoções. Então, o Senhor me despertou junto com isso, a levar a palavra também, a fazer psicanálise. E eu vejo que tem como você aderir tudo ali quando é sobre a palavra de Deus. Então, eu prego a palavra, eu louvo, sou mãe, esposa e gosto de trabalhar para o reino. Amém. Amém, coisa boa. Não, eu sempre falo que às vezes as pessoas falam, psicologia para quê se a gente tem Jesus, tem a Bíblia? Psicanálise, até coach, né? Eu sou formada em Master Coach. E Aham, muita gente critica, mas assim, a gente não tá, quando eu creio, né? Para mim, olhando para o que eu faço, né? Essa parte do coach, olhando para os psicólogos que eu conheço, agora falando com você, psicanálise e tudo mais. É uma necessidade porque você agregar a parte espiritual que a sim. gente já tem, a palavra que já alimenta a nossa alma, e agora cuidar da nossa mente, porque a mente, né, ela é muito perigosa. A Porque, nossa pode falar. as nossas guerras são na mente, né? Nós somos corpo, alma e espírito. A Bíblia fala que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor. A nossa carne, ela é fortalecida com água, alimentos, vitamina, sol, mas e a nossa alma? E a nossa mente? Davi, ele vai dizer, aquieta minha alma. A nossa alma, ela rege as nossas emoções. Então, dependendo de como estiver, as nossas emoções atrapalham e sai tudo para fora. Eu costumo dizer que aquela pessoa que não é curada, que não está em paz, ela consegue tirar a paz de todo mundo, ela consegue pesar o ambiente. Você É. fala, meu Deus do céu, por isso que essa pessoa chegou, o negócio ficou estranho. Porque ela não tem paz, e é a alma. Quando a alma é curada, quando eu costumo dizer assim que a alma ela não nos governa. Nós que governamos a nossa alma, nós que governamos o nosso sentimento, a nossa mente. Não é nossa mente que nos governa, nós temos poder sobre a nossa mente. Uhum. Em Efésios 6:10 vai dizer: coloque o capacete da salvação. Porque a nossa guerra começa aqui. Você vai pensando uma coisa, pensando, quando você vai ver, já desce para o coração. E Abacuque ele ora assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ouviu, desceu para o coração e temeu. Então, assim, o que, que a gente tem feito descer para o nosso coração? Né? Como que a gente tem cuidado da nossa alma? E esse cuidar da nossa alma vai muito do ambiente que estamos, das mesas que nós assentamos, com quem nós convivemos. Então, assim, você, mulher que está nos ouvindo, sabe que é muito importante cuidar do corpo, cuidar do espírito, que é a palavra de Deus. Tem muitas mulheres que é de monte, de oração, de altar, mas Sim. as emoções estão bagunçadas. E não é demônio, mano. Não, não é coisa maligna. É organizar, você se entender. Tem muitas mulheres que não se entendem, que não se entendem ainda, que não conhecem o seu temperamento. É muito importante a gente saber qual é o nosso temperamento e que daí nós vamos. Cada coisinha vai se encaixando ali, né? Quando você sabe qual é o seu temperamento. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu vejo, assim, também, muita mente doente, né? Muita gente, o psicológico super abalado, qualquer coisa. Porque, assim, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, beleza. Então você tem que ouvir para se encher de fé. Mas tem muita gente que. E, assim, a gente sabe também que só um momento, por exemplo, de culto.
ali É, 1 hora e meia, não vai sustentar a nossa vida espiritual para nossa mente ficar fortalecida. Não fica. Então, assim, tem gente que não lê Bíblia em casa, que vai ali só num culto, vamos supor, de domingo, né? Não estou criticando o resto, sim, mas é inevitável que a mente vai vagar mais, né? Vai se preocupar mais, vai desesperar mais fácil. A tendência é essa. Então, essa parte de estudar, né? Eu acho muito legal que a gente está falando dessa parte da psicologia, de você ajudar a pessoa a sim. entender suas emoções. Outra coisa que a gente fala muito lá no coach, a gente estuda muito da onde veio, né? Uhum. Da onde veio, ou seja, às vezes são coisas que você viu, ouviu, né, e sentiu na infância A infância. do 0 aos 12 anos, e aí você carrega aquilo para a vida, um trauma, alguma coisa que você viu, você nem. Muitas vezes é inconsciente, você só vai saber que você tem aquele processo ali se procurar um especialista, alguém que vai É, ajudar. Então, assim, tem eu acho fundamental ou às vezes, quando vem alguma situação que te dá aquele gatilho e você isso. faz aquilo que você lembra que você viu na infância. Que você acha que não, tá tudo bem, eu tô curado. Mas aqui no seu subconsciente tá lá guardadinho todas as suas emoções, toda quando acontece alguma coisa, você é um gatilho para despertar aquilo que tá guardado dentro de você, né? E o que não, mas eu tava dizendo no sentido assim também, às vezes a pessoa não sabe que ela tem aquele, digamos, é, essa debilidade, ela não sabe, ela acha que é uma coisa que aconteceu. E os gatilhos, eles vêm, como você falou, ativa aquilo e a pessoa não consegue ter a clareza de que ela precisa de cuidado naquela área, É né? verdade. Nesse sentido. Então, assim, quem vai ajudar essa pessoa a ter essa clareza? Lógico, gente, o Espírito Santo sempre vai ajudar, a palavra sempre vai dar clareza, mas existe, né? Alguém falou esses dias que eu falei assim, isso é verdade. Eu não lembro onde que eu ouvi, mas alguém falou assim: o que é do médico é pro médico, o que é pro remédio é pro remédio, o que é para Deus é para Deus. É Então, verdade. então tem coisas que é pro médico no sentido assim, pros especialistas, para as pessoas. Então você está falando de estudar psicanálise, por isso que eu peguei esse gancho aí, mas de falar que é importante, eu acho fundamental, né? Não tem que ter esse preconceito mais mas já quebrou bastante, né? Já, Hoje em dia. de uns anos para cá quebrou bastante. Ainda tem pessoas que criticam. Eu mesmo tem pessoas mais antigas, né, vamos dizer assim, que cresceram naquele ensinamento ali. Quando eu falo sobre isso, meio que, não precisa. Mas eu tenho uma amiga que ela criticava muito essa questão de psicólogo, psicanálise, até ela precisar. Ela falou para mim, Joyce, eu criticava até eu precisar. Quando eu precisei, eu vi que não era uma coisa supérflua. Então, Também. as pessoas que não têm. Porque as pessoas falam assim, mas o que vai adiantar? É só ficar lá falando? Não, gente, a pessoa ela estuda para te entender, sem uma conversa, sem julgamento. Porque se você tem que falar com o especialista, porque se você for falar com uma pessoa que não entende, ela vai te julgar, ela não vai te entender da forma que tem que te entender. Mas quando você fala com um especialista, seja com coach, com psicólogo, com psicanálise, ele é especialista, ele estudou para isso, então ele vai te entender, não é porque às vezes, né, muitas pessoas elas não se abrem para ninguém, elas não se falam, elas não falam o que sentem para as outras pessoas, por já ter esse costume das pessoas julgarem o que ela fala, ou até mesmo de pessoas dentro da igreja que não entendem, fala para ir orar, fala para ir se consagrar, e nem tudo é isso, né? Claro que a gente não tá deixando de falar da palavra de Deus, lógico que não, gente. A palavra de Deus é insubstituível, Deus é insubstituível. Mas o que a gente fala assim é agregar um pouco a mais, acrescentar um pouco a mais de você se entender e procurar alguém. Então, assim, se você precisa de ajuda nessa área, que nem eu falo, o difícil, o muito difícil, a gente faz. O impossível é com Deus. Se você Isso. chegou em um determinado nível que é impossível, você já tentou de todas as formas, então a gente sabe que é o impossível. Para Deus nada é impossível. Lucas vai dizer, para Deus nada é impossível. Agora, o difícil a gente faz. O muito difícil também, né? Eu costumo dizer assim, que às vezes a gente passa por alguma situação, a gente fala assim, meu Deus, foi muito difícil, mas você conseguiu, não foi impossível. Agora você fala, não, é impossível, isso aqui nem médico dá conta, isso aqui nem remédio dá conta. Aí a gente sabe que é um negócio é com Deus, né? Por que que a gente precisa se tratar? Porque eu falo que de uma pressão, se a gente não se cuida, vira uma opressão. Às vezes, uma coisa era uma coisa muito fácil de se tratar, mas a pessoa não ligou muito, e aí o inimigo foi ganhando legalidade com isso, a pessoa foi se acuando, acuando,
gera uma opressão, e aí é onde vem a depressão, esse tipo de coisa. Então, assim, fique alerta muito, mulheres, vocês que estão aí nos assistindo, com os seus pensamentos, com o tipo de sentimento que você sente. Não acho que não tem nada a ver, não. Procure sim uma ajuda, né? Um especialista para te ajudar nessas questões. É isso aí. É muito importante. Mas conta pra nós, Joyce. Me conta um pouco pra gente sobre você. Assim, a Joyce, eu conheci ela na igreja, né? Uma mulher prega muito, né? A palavra de Deus, assim, e é genuíno, né? Pelo menos às vezes que eu vi. É, eu vi uma vez na igreja pessoalmente, mas eu sempre acompanho, a gente acompanha na rede social, né? Então eu vejo assim, é genuíno, né? Como você falou, eu não sei fazer outra coisa, né? Que eu nasci assim, né? Nasci vendo, trabalhando, fazendo para Jesus. Então, fala um pouco sobre isso, essa trajetória sua, como é que é aí na sua casa com as crianças. Você tem criança, né? Tenho 3 meninos abençoados. Gente, o meu filho mais velho, de 4 anos, ele é uma bênção de Deus. Assim. Eu já vejo assim que ele tem um chamado para pregar. Eu vejo que isso é desde pequeno. Aqui em casa, eles veem muito o exemplo. Esses dias eu até postei nos meus stories, meu filho mais velho, falou assim: mãe, eu vou lá preparar a minha pregação. Eu Eu achei vi, achei lindo. que era coisa de criança. Aí passou um tempinho, eu fui lá no quarto. Quando eu chego, tá um caderno cheio de rabisco, o esboço dele, Aham. um vidrinho de óleo ungido, um negocinho para o microfone e o envelope de dízimo. Quando eu cheguei, ele tava cantando e com a gravata do meu esposo. E eu Ai, meu Deus. saiu orando pela casa e tudo. Então, assim, aqui em casa eu procuro muito deixar um ambiente de paz, aonde os meus filhos possam crescer entendendo o meio que eles estão. Porque com essa influência que tá, né, do mundo hoje sobre as nossas crianças, eu procuro ensinar os meus filhos a serem mais perto de Deus possível. Eu cresci num ambiente assim, os meus pais, eles são pastores, o meu pai ele canta e toca violão. Então, assim, desde muito pequena eu subi muito monte, fiz muita campanha, cantei, comecei a louvar na igreja com 6 aninhos. Mas assim, eu não queria pregar de jeito nenhum. Eu falei assim, não, meu negócio é cantar. E aí, conforme eu fui crescendo, Deus sempre usava alguém para falar que ele tinha um mistério na palavra. E, gente, não parece, mas eu sou um pouco tímida e eu era mais tímida ainda. Então, assim, o meu negócio era paz do Senhor, igreja, cantava, pai, e amém. E ia embora. Tchau. Tchau. Pregar para mim, pregar assim, escondido, em casa, uma coisa ou outra. Mas eu sempre aprendi muito desde cedo as coisas da Bíblia. Meu pai, ele fazia a gente ler um capítulo por dia de um livro que ele escolhesse da Bíblia. E depois ele mandava a gente resumir o que a gente entendeu. Eu tenho mais 2 irmãos que são mais novos que eu. Então, assim, eu desde muito pequena já entendia muito. Eu sempre gostei de ficar no meio dos adultos, assim. Eu gostava de ficar no meio das crianças, mas a tia, ela ensinava de uma forma mais infantil. E eu não, já gostava da palavra realista como é, como ela é. Só que eu falava assim, não, pregar pra mim não. E aí Deus falava, eu já tinha 14, 15 anos, 16, 17, eu falei, não, gente, pregar, jamais. Eu quero casar com um pregador logo pra mim já sair de feira, não quero esse negócio. Eu louvo e o meu esposo prega, e tá bom demais. Aí eu casei com 17 anos, meu esposo era pregador, falei, pronto, é Tá pregador? bom. Eu Resolveu a vida. já resolveu pra quê mais? Eu já canto. E Deus sempre falando. E é aquele negócio, né? A gente não quer, a gente desobedece. E aí chegou uma época que eu comecei a ficar muito enferma. E isso, gente, eu não tô falando que Deus, ai, Deus vai castigar, não é isso, não. É quando a gente desobedece uma ordem. Porque É. da minha mente era assim, eu consigo cantar, mas falar publicamente não dá. Eu não tenho entendimento, vai dar um branco, então não. E Deus foi me apertando, me apertando, me apertando. E aí eu tive o meu primeiro filho, Deus falando comigo. E aí eu preguei uma vez só e falei, não quero pregar mais, não levo jeito pra isso, não quero. Na verdade, acho que eu tinha medo dos julgamentos, do que o povo ia falar, da comparação, né? Esse tipo É. de coisa, infelizmente tem. Existe. E existe. E aí eu engravidei dos meus gêmeos. E aí eu falei, agora que não mesmo. Agora que não tem como eu estudar. Agora que não vai ter como eu atender a agenda para pregar de jeito nenhum. Vou só louvar e tudo bem. E aí foi quando eu comecei a ficar enferma. E eu tomava remédio e não sarava. E eu orava e não sarava. E eu senti como se o céu estivesse fechando para mim. Eu falei assim, e eu já sabia o que era.
E eu falei assim, Senhor, eu fiz uma oração lavando louça. Mulher, você que acha que Deus não escuta a sua oração fazendo serviço de casa? Ah, minha filha, Deus escuta. Eu lavando louça, falei, Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei pregar, eu não quero pregar, mas eu vou obedecer. Mas eu sabia que Deus já tinha um chamado comigo na palavra. Porque às vezes eu estava assim parada e Deus me dava alguma revelação do nada. Eu ia e escrevia e saía uma pregação. Eu não sabia como expor, Uhum. como Uhum. falar. E aí eu fiz uma oração lavando louça. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, então, até esse final de semana, um convite de pregação vai chegar para mim. Mas tem que ser numa igreja pequena, com no máximo 5 pessoas. Ai, meu Deus. Que exigência. E ainda. E aí passou. Isso foi na segunda-feira que eu fiz essa oração. E eu falei assim: é impossível, porque eu tenho 3 crianças pequenas. Meu filho mais velho tinha 1 ano quando os gêmeos nasceram. Então, assim, eram 3 bebês. Eu falei, não, Uhum. condição. E aí Deus falou, Deus usou uma irmã para falar comigo. Eu não te dei impedimentos, eu te dei filhos. Eu Meu estava Deus. colocando meus filhos como impedimento, tipo assim, né? Não, assim, ó, tá vendo? Não tenho tempo, não tem tempo nem Uhum. para mim, nem para fazer um cabelo, nem para fazer uma unha, quem dirá para sair para Aprende. pregar. Mas aí foi aí que Deus começou a abrir ainda mais a agenda. Eu não entendia. Quando foi na quinta-feira, uma irmã falou assim: Joyce, quero convidar você a trazer uma palavra no sábado na nossa consagração. E a igreja dessa irmã era pequena. Eu falei, Deus está respondendo a minha oração mesmo, misericórdia. E aí eu fui pregar, eu lembro que eu preguei a pregação de Lázaro, e cheguei lá, tinha 5 pessoas. Sério? Cinco Meu pessoas. Deus. Obrigada, Senhor. E Meu aí, Deus. desde então, começou. As pessoas começaram a ficar sabendo que eu tava pregando. Uhum. E, pastora, foi uma coisa tão assim que o meu esposo, ele até fala. Eu acho que eu reprimi tanto o chamado, que quando eu fui de uma vez, quando eu me lancei, quando eu decidi, é como se eu explodisse. Foi, Aham. Todo foi, o tempo perdido foi de uma hora para outra. meu Deus do céu, não era mais fácil ter obedecido antes, gente? Tremendo. Que lindo. Eu Nossa, acho lindo. pai, eu falei, Jesus amado, será que não era mais fácil eu ter obedecido antes, lá com os meus 15 anos? E eu passei por umas coisas para me poder cumprir. E aí, quando parece que assim, todo o tempo que eu me fechei foi como se Deus falasse assim: bora, minha filha, não tem mais tempo de parar, não. E só foi. Que nem a minha amiga Gabriele Ferreira fala, foi igual foguete. E foi. E assim, eu fui ficando muito surpreendida. Porque quando a gente decide confiar em Deus, deixar Deus trabalhar e se lançar sem medo, as coisas acontecem de uma forma, né? Eu não precisei forçar nada, eu não precisei me convidar, não, as palavras vinham, eu passava horas e aí eu falei assim, Senhor, tá bom. Que horas que eu vou estudar? Porque eu tenho 3 crianças, tenho casa, tenho marido. Eu falei, o senhor falou assim, nas madrugadas. E pastor, eu só funciono nas madrugadas. É mesmo. É da meia-noite até as 4, eu tô ali estudando. E então, assim, eu entendi que não, a gente coloca muita desculpa, né? A gente coloca muita desculpa, mas quando você se lança, você deixa o Senhor te dirigir, tudo acontece de uma forma natural. E aí, desde então agora, eu canto, eu prego aqui em Faço casa, tudo. tudo. Intercedo, faço tudo. Que tremendo. Então, isso é muito importante você contar. Né, veio essa pergunta porque muita gente passa por isso aí, principalmente quem já tá. Eu conheço várias situações. Eu já vivi muito isso em outras coisas, né? De tipo assim, é para fazer, não faz, é pra fazer, não vai, vai. Esse negócio mesmo, mulheres posicionadas que eu faço hoje, tem 1 ano e pouco. Deus já falava comigo há mais de, sei lá, 3 anos atrás, sabe? Assim, eu não me lembro exatamente a data, mas porque era para começar, não sei o que, o movimento, assim, e assim, a gente precisa, porque assim, fala, vou fazer o quê? Vou ficar fazendo live, vou ficar fazendo não sei o quê, por exemplo, né? Mas, assim, grandes coisas Deus tem projetado que a gente não sabe, né? Então, pessoas para escutar, testemunhos, né? Eu não venho aqui falar de mim, eu sempre convido alguém nessas lives específicas. Então, tô dando um exemplo. Isso de chamado é muito legal, porque muita gente tem medo, muita gente tem insegurança, e é muito por causa disso, de comparação, o que vão pensar de mim, principalmente quando a gente é mais jovem, né? Eu me lembro quando eu comecei a pregar também, eu não nasci no berço evangélico, diferente, né? Mas a primeira vez que eu entrei assim numa igreja, um pastor do Rio de Janeiro que estava pregando nessa igreja, que hoje ele é meu amigo, inclusive, ele falou.
que Deus usou ele para falar que eu ia pregar, enfim, começou a falar um monte de coisa. E a primeira vez, só que eu não entendia direito, né? Eu era nova convertida, estava lá na igreja, tinha acabado de chegar, enfim, não tinha nascido no berço, então não entendia as palavreadas que eles usavam ainda, né? Que a gente usa hoje. Então, e Deus faz, porque quando o Senhor tem um chamado na vida de alguém, isso serve para todo mundo que está assistindo, de acordo com o que a pastora Joyce falou aqui do testemunho dela, é muito importante a gente confiar no que Deus tem para nossa vida. Entender assim, talvez você não entenda hoje, né? Entender, talvez você fale assim, mas por que que eu tenho que fazer isso? Igual você falou, eu tenho 3 filhos de 1 ano, não sei o que, pequenininho, né? Por que que eu tenho que fazer tanta gente para fazer no meu lugar, né? Mas Deus sabe cada um que ele tem, por que que ele chamou, enfim, quem que ele tem para alcançar. E talvez você alcance pessoas que uma outra pessoa não vai alcançar. Então, assim, quem sabe disso é só o Senhor. Então, a gente precisa, exatamente o que a Joyce falou, confiar em Deus. E como é difícil confiar, né? Meu Deus, é verdade. Como é Porque difícil, tipo, descansar o coração, entendeu? a gente quer confiar com um cenário muito favorável. Quando a gente tem tempo, quando a nossa casa está organizada, quando tudo está bem, quando a gente tem saúde, quando o cenário está tudo favorável, a gente quer confiar. Mas é muito difícil confiar em um cenário totalmente desfavorável, quando você está enfermo, ou quando você parece que não tem tempo para nada, ou quando. Então a gente fala assim, meu Deus, mas é nesses cenários que Deus te levanta. Você vai ver que quando Deus ele levantava, quando Deus queria falar com os seus profetas, a primeira coisa que ele falava é levanta-te, põe-te em pé e falarei contigo. Levanta e desce, porque Deus ele nos tira da zona de conforto. Minha amiga, você que está me assistindo, se você acha que Deus vai te usar na zona de conforto, sinta em te dizer, Deus vai te tirar da zona de conforto, vai fazer você se sentir desconfortável, porque, gente, ser usada, pregar na zona de conforto, ali, sossegado, quando você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer, se você tá bem, se você não tá, você que decide, é maravilhoso. Mas quando Deus tem um chamado verdadeiramente, você que tá me ouvindo aí, tem um chamado de Deus, Deus vai te tirar da zona de conforto. Você vai se sentir desconfortável. Você vai se sentir incomodado. Mas não é porque Deus está te incomodando. Deus está te levantando, te fazendo você sair desse lugar favorável. Quando você faz isso, você automaticamente gera em você uma dependência. Você vai falar assim, nossa, eu não estou na minha zona de conforto. Eu não estou no controle. Já que eu não estou no controle de todas as coisas, já que eu não estou no controle do tempo, então eu sei que Deus está no controle. Então, quando você deixa Deus no controle, tudo vai, tudo flui. Por que tem muitas mulheres que têm chamado, de altar, já sabe o que tem que fazer, já pediu inúmeras confirmações para Deus, Deus já usou profeta, Deus já usou vaso, Deus já revelou, já sabe, mas não vai, não avança. Tem muitas mulheres que estão paralisadas ainda, né? E é muito complicado quando a mulher está paralisada. Por mais que a mulher não é a cabeça da casa, ela é a coluna, ela é a estrutura. Uhum. E quando a mulher está paralisada, automaticamente tudo ao seu redor e todos paralisam. Então, por isso que quando mulher de Deus, você decide sair dessa zona de conforto e avança, se posiciona, parece que ali no começo as coisas estão desconfortáveis. Você tem umas guerras espiritual, umas coisas que você não tinha antes, uma seta, um povo que não vai entender nada, por que que Deus te levantou, mas você sabe por que que Deus te levantou, e isso já basta. Então, assim, temos que tomar um posicionamento, né? É muito legal. Eu gosto muito porque eu entendi, né? Quando eu falo sempre aqui em casa, o meu chamado é maior do que eu mesma, a minha vontade. Eu falo sempre pro meu marido isso aqui, É porque às vezes as pessoas olham e falam assim: mas você vai de novo fazer isso, vai marcar agenda de novo, vai fazer não sei o quê. Eu falo, gente, é maior do que nós, né? Quando a gente tem algo de Deus, é maior. Então, assim. A gente coloca como prioridade, lógico, a nossa casa é prioridade, nossa família, tudo isso, Deus acima de tudo, depois vem. Mas se Deus deu, é porque Ele confiou algo poderoso para nós. E através da nossa vida, muitas pessoas vão ser resgatadas. Então a gente verdade. precisa obedecer, precisa obedecer. Não dá para, tipo, como você falou, vou ficar aqui confortável, tá tudo bem, vou mexer com isso não, dá muito trabalho, É, vou lá saquear o inferno, vou começar a mexer com coisa que não tem que ter medo, tem que crer e ir, né? Porque, como você falou, eu creio muito nisso que você falou, que quando a gente não faz, Deus dá uma sacudida ali pra gente fazer, né? verdade. Imagina,
Você tava falando aí, eu fiquei pensando num monte de gente da Bíblia que, tipo assim, um monte de personagem que teve que passar pelo estreito para realmente chegar onde Deus Meu queria, né? Deus! Tem quase todo mundo da Bíblia, né? Se a gente for pensar aqui, eu fiquei pensando, gente, tanta gente que estava bem confortável e de repente teve que sair totalmente, né? A gente vê vários, Esté, vê Ruth, vê José, vê Davi, vê tantos que tiveram que sair daquela de como estava tudo bem, né, na vida, acontecer algo que mudasse o rumo da história, Sim, algo maior do que eles, para eles, de alguma forma, terem que cumprir o chamado de Deus. Não porque eles não queriam, ou porque eles negaram, mas muitas vezes pelos meios comuns eles não iriam. sim. Então Deus ele cria circunstâncias. Eu creio muito nisso. Que você falou, começou a acontecer isso, acontecer aquilo. Eu acredito muito isso para minha vida. Eu falo, quando as coisas começam a apertar, eu já falo, Jesus, o que é que eu não estou fazendo direito? O que tá faltando? Para onde que eu preciso ir? Porque assim, Me revela. me fala, porque assim, né? Às vezes dá umas reviravoltas, É. porque para cumprir, né, o propósito. Quando eu vim morar aqui em Jacareí, foi muito engraçado. Eu morava na Bahia há 20 anos. Nossa. Congregava lá, tava tudo bem, tava tudo cômodo, maravilhoso, né? Trabalhava lá na igreja, tudo maravilhoso. E de repente o Deus começou a usar vaso de todas as vigílias que tinham, todas as coisas que a gente ia, Deus começou a falar. Que ia soprar a gente, que ia soprar a gente. Ai, meu Deus, esse negócio de soprar, eu não quero. E aí eu ficava super. Eu não queria de jeito nenhum. Se depender. A gente brinca aqui em casa que assim. Ainda bem que o meu marido foi muito obediente, porque eu não queria de jeito nenhum vir, né? Ainda bem que são dois, né? E Aham. aí nesse caso foi maravilhoso. Aí ele falava, Deus começou a falar, usar os vasos e tal, falava milhões de coisas. E aí, enfim, eu só chorava. Não quero. Lembro que eu ia pro banheiro assim da igreja, eu chorava, e o pessoal falava, né? Calma, vai dar tudo certo, é no tempo de Deus, mas eu tão incomodada que eu tava naquele lugar, naquele meio, enfim. Quando foi, menina, Deus fez assim, ó, mudança, preparou tudo, preparou o trabalho, preparou tudo, e a gente veio. E aí já tô quase 14 anos aqui, né? Então, assim, e aí eu falo que eu vivo coisas hoje que se eu não tivesse vindo, eu nunca viveria na vida. É. Então, Exatamente. essa obediência, sem entender, né? Às vezes a gente não entende e não quer fazer, cumprir, porque a gente fala, por quê, né? Qual a necessidade? Mas Deus sabe por quê. E aí a gente veio assim, foi muita resistência do meu. Eu escrevi até um livro falando sobre isso, da minha resistência, né? Contando essa fragilidade minha, que foi minha, não foi do meu esposo. Sim. E eu não queria de jeito nenhum. Então eu conto esse processo, né? Tipo assim. Mas aí eu vim, né? Tive que vir. E hoje eu falo, gente, foi a melhor coisa da minha vida. Hoje eu vou lá passear na Bahia, minha irmã mora lá ainda. Falo, meu Deus, ainda bem que eu não moro aqui. Diante de Deus, eu falo desse jeito. Eu amo ir, eu amo passear, eu adoro ficar lá, é gostoso, tudo, mas eu sempre que eu vou lá, eu falo a mesma coisa. Gente, ainda bem que eu não moro aqui, porque é bom passear. Mas quando, tipo assim, Deus, eu entendi, eu vivo os propósitos hoje, né? Então é isso, é sobre isso, né, pastora? Eu tava, você falando isso, veio uma frase minha, dar um passo em obediência nos levam a viver coisas extraordinárias. Tem tantas mulheres que não estão vivendo o extraordinário de Deus porque não deu um passo, gente. É um passo, não é muita coisa que a gente, quando Deus fala alguma coisa, a gente já pensa como que vai ser, o que que vão falar, a gente já pensa nisso tudo. Só que assim, quando Deus fala, e esse negócio de mudar, de soprar, Deus já tem a hora e dia. Então Não não adianta. você tem que. E eu acho que é porque a gente, que é a mulher, é mais emotiva, o homem já é mais razão, a Aham, mulher acho que já é mais sentimento, já é mais uhum, apegada, a gente já sofre no futuro. Como que vai é, ser quando eu uhum, chegar? Como que vai ser? Mas assim, quando a gente dá um passo em obediência, Deus ele supre as nossas expectativas. Deus ele não confia algo em nós para nos frustrar. Meu Deus do céu, o que que eu estou fazendo aqui? E não é. Tudo que vem de Deus traz paz. No começo é desconfortável, até você se adaptar, seja em um chamado, seja em uma cidade que Deus te manda, seja em um lugar. No começo é difícil de se adaptar, mas depois você fala, meu Deus, foi a melhor coisa que eu fiz. Isso que você falou, nossa, ainda bem que eu obedeci, porque se não tivesse obedecido, não estava onde eu estou. Então, olha como é importante obedecer. Você vai ver isso na história de Jeremias, Ezequiel, Daniel. Deus uhum. tira eles são deportados cativeiro a uma terra estranha da Babilônia.
E lá, numa outra cultura diferente, com um rei narcisista, com um povo cativo, Deus levanta esses homens lá. Aí, na nossa lógica humana, é como que Deus vai me levantar em uma terra distante? Como que Deus vai me levantar nisso? Como que Deus vai me fazer eu crescer nessa área? Deus nos tira de um lugar que aparentemente é confortável para nós e nos faz crescer lá, nesse lugar que ninguém dá nada. Nesse lugar onde parece que não vai sair fruto nenhum. E eu costumo dizer que não depende da terra, depende de quem plantou você nela. Então, se Amém, a boa Deus. mão do semeador te plantou naquele lugar, minha filha, é lá que você vai florescer. Se a boa mão do semeador te plantou Amém. nesse chamado, é nesse chamado que você vai florescer. Mas a terra é estranha, não tem problema. Ele limpa a terra e te planta lá. Então não é sobre a terra, é sobre quem te planta. Tremendo. Meu Deus, Deus falou aqui comigo. Tremendo, ô glória. Mas é verdade, porque às vezes dá umas reviravoltas na nossa vida, né? Igual eu passei por uma agora, algo específico agora de uns meses pra cá, que me fez estar lá onde a gente está hoje. E foi bem difícil. Foi assim, um negócio, assim, um mover mesmo. Foi um mover totalmente. Que eu não entendo hoje ainda, mas eu sei que tem um propósito, eu sei que eu estou no lugar certo, eu sei que está tudo certinho, eu consigo ter essa paz, né? Mas assim, o que eu quero, porque eu estou contando isso, né? Sem contar o que especificamente, é para dizer que, mesmo que a gente não entenda, se tiver a paz, como você falou, né? O Senhor nos dá paz de falar assim, não, você está no centro da minha vontade. Você não está entendendo, mas amém. Continua adorando, glorificando, fazendo o que você está fazendo, né? Porque Aí. assim, eu não posso cruzar meus braços e falar assim, ó, enquanto eu não entender, eu não vou fazer nada. É Não- verdade. Tem gente que faz isso, eu É, conheço. Tem gente que faz isso, mas a gente não pode. Eu falo sempre aqui em casa, eu falo, não, a gente precisa continuar sendo quem nós somos em Deus, mesmo que a gente não entenda. Porque na hora, Deus, na hora certa, ele faz tudo, na hora certa ele, sabe, ele muda e ele explica, né? O que eu faço hoje, você vai entender lá na frente, né? O que ele falou para Pedro. Então, assim, tem coisas que eu não entendo hoje, você não entende hoje, né? Você que está assistindo, mas lá na frente você vai entender, nossa, eu precisava ter vivido aquilo, me gerou experiência, me gerou mais conhecimento, me gerou testemunho, né? é Quantas pessoas ao nosso redor ficam olhando, pensando assim, tá tudo acabado, né? Que verdade. pensa assim, é o nosso fim. E na verdade Deus está fazendo um recomeço, né? É verdade. Mudando algumas coisas. Então, a gente nunca sabe. Igual os irmãos de José estavam achando que ele, tipo assim, a gente acabou com a vida dele, acabamos com o nosso problema, né? Mandamos ele embora, nunca mais a gente vai ver na vida, vamos falar com o pai que ele morreu. Ou seja, estava tudo no plano deles, achando que estava o plano de sucesso, mas Deus tinha planos muito maiores. É Então, verdade. a gente precisa confiar nesses planos maiores do Senhor, né? É verdade. E só para passar para você falar que de novo aí, que eu quero te ouvir, é do posicionamento. Então, se você se posiciona nesse sentido assim de nesse lugar de obediência, né? Se posiciona nesse lugar de fé, mesmo sem entender, é difícil, tá, gente? Porque eu falo por mim. Eu gosto de entender as coisas, eu gosto de entender por que que eu tô vivendo as coisas, mas tem horas que a gente não entende, e acabou. É, E aí, se você não entende, você vai fazer o quê, né? Tem que continuar no lugar de obediência, porque esse lugar é o lugar de vitória. é verdade. É verdade. Às vezes a gente quer que Deus manda a promessa e uma maquete pronta, um mapa para a gente saber da onde vai vir, como é que vai ser. Mas você vai ver que quando Deus ele mandava uma promessa para alguém, por exemplo, eu gosto muito de usar a passagem de Isabel e Maria. O anjo Gabriel prometeu que as duas ficariam grávidas. Uma não era casada, muito nova, e a outra já era estéril e avançada em idade. O anjo só falou assim para João, para Zacarias: Isabel, sua mulher, conceberá um filho. Era só para Zacarias falar amém. Aí ele vai falar: como? Se a minha mulher já é avançada em idade é estéril. Então, assim, a gente quer saber como que vai ser. Eu Não, sou me fala. dessas, gente. Não, o mesmo Deus que garante e lança uma promessa é o mesmo Deus que te sustenta a gerar ela até o final. Então, assim, não interessa como vai ser. Ele falou, então eu acredito. Aí eu costumo dizer, o Senhor falou muito comigo uma época, que eu queria saber, Senhor, como que vai ser então? E Deus falava, você vai pregar, vou te levar para você na onde? Aí eu queria saber como que vai ser. Como que vai ser com os meus filhos? Como que vai ser com não sei o quê? Como que vai ser? Eu queria saber. Então, aí Deus falou comigo, milagre não se explica, milagre se vive. Amém. Senhor, o Senhor disse que vai abrir a porta, mas como? Porque eu não sei o que. Se a gente explica, não é milagre. É,
É Vamos dizer, verdade. se a gente sabe de onde vai vir, se a gente sabe cada passo que o Senhor vai dar, não é milagre. O Senhor ele não explica, ele nos promete agora. A gente vive o processo e a gente vai entender depois. Vai falar, ah, meu Deus, olha, foi disso. As coisas vão se ligando. Deus envia pessoas, Deus abre portas, Deus. Então, assim, a gente tem que confiar. A gente tem que se posicionar em obediência. Para viver coisas grandes com Deus, primeiro precisa andar em obediência. É impossível, mulheres e homens também que tá aí assistindo, é impossível viver as coisas grandes com Deus em desobediência. Deus não, ele não nos usa em desobediência. Porque se nós não somos responsáveis em obedecer, como que seremos responsáveis em levar as coisas grandiosas que o Senhor tem? E o primeiro passo é obedecer. Obedecer traz renúncia. A gente renuncia o nosso eu. A gente renuncia o nosso orgulho, a gente renuncia a nossa vontade. Obedecer é isso. Eu costumo dizer, quando a gente fala assim, eis-me aqui, Senhor, usa-me, me envia para onde o Senhor quiser. Minha filha, Deus só está esperando você falar isso. Você, Uhum. falou eis-me aqui? Pois é, eu vou usar ela mesmo. Então, você que fala eis-me aqui, envia-me a mim, Cuidado. e, Senhor, estou disponível. Minha filha, é tudo que o céu precisa, tá? Você tem que estar disponível de verdade. Que a gente canta muito que nós vamos viver a totalidade da promessa, É. mas nós não queremos viver a totalidade da vontade. Antes de viver a promessa, a gente vive a totalidade da vontade dele. Senhor, não sei para onde eu vou, Senhor, não sei como vai ser, mas eu confio. Eis-me aqui, me leva, me guia, me traz paz no coração. Que o Senhor me dando paz é o que importa, né? Porque é muito difícil a gente viver um processo sem paz, perturbado, não dorme, não come, fica ansioso. Não, tem tudo que vem de Deus traz paz. O Senhor vai trazer paz aí para você, mulher de Deus. Em nome de A André, Jesus. com misericórdia. Eu tô aqui vendo, é isso. Meu Deus, misericórdia. Não, mas é verdade, a gente canta muita coisa que, né, se você for pensar, você fala, não, não vou. É, Tem umas músicas hoje que eu falo assim, não, não dá não, gente, isso aí. não Né? Tem umas músicas que falam assim, né? Quebra o vaso e faz de novo. Eu falo, Jesus, moe, né? quebra, o Eu quê? falo, Senhor, vou Pra cantar isso ficar não. lindo. Não, então, mas a gente canta sem entendimento, né? Canta na emoção. Se a É, gente cantasse, a maioria das músicas que a gente cantasse com entendimento, nós iríamos cantar nós menos essas músicas ah, assim de, né? Ah, faz tudo novo na minha vida. Então, a gente quer que faça, né? É muito bom quando Deus faz, mas há um preço, né? dá um preço. Várias renúncias vão ter que ser feitas. Então, assim, não é tão simples assim, mas é gostoso, né? Falando a parte boa. É muito bom viver a vontade de Deus, é muito bom estar no centro da vontade do Senhor, muito bom viver as promessas do Senhor. É Verdade. muito bom não ficar andando em círculos, né? Porque eu acho que uma das piores coisas quando a gente está na presença de Deus assim e não está fazendo a vontade dele é essa coisa do andar em círculo no sentido Verdade. das repetições de erros, né? A gente vive as mesmas coisas, passam anos, passam meses, e aí tá vivendo as mesmas coisas e pergunta por que, Senhor, que eu tô passando isso de novo? Porque é igual a prova, né? Não aprendeu, repete. É, Faz de novo, faz de ixi, novo. verdade. Então, não passou na prova, né? Não é não que não aprendeu. Não, não passou, então assim, se a gente quer passar de fase, né, de momento com Deus e não ficar andando em círculo igual o povo ali, né, que saiu do Egito, a gente precisa o quê? Fazer a vontade. Faz a E vontade, não passar, murmura. murmurar. Oi? E passar sem murmurar, Sem né? murmurar. Sem reclamar, porque como eu falei várias vezes aqui na live, vou repetir, no sentido de não entender, né? Tem coisas que você não vai entender, mas se você murmurar, né? Se você ficar questionando, ai, Senhor, mas isso, mas aquilo, é aquilo, é aquilo, vai ser pior. É Porque, verdade. ah, Senhor, tá faltando água, eu quero comer carne. O povo ficava lá reclamando de tudo, né? É, E ainda quando Deus fazia, porque Deus é tão maravilhoso que ele ainda faz. Porque se faz. fosse a gente, não faria, né? Ia fazer igual Moisés lá, né? Ficou lá bravo e feriu a rocha, né? É, nossa, Humanamente a gente é assim. Se não tiver assim cheio da presença ali e com muito fruto no espírito dentro de nós ali trabalhando todos, né, todas as virtudes do fruto do espírito, trabalhando em nós ali o que tem que ser trabalhado, nós ferimos a rocha também, igualzinho Moisés. é verdade. Se não tiver, né, assim muito focado em Deus, focar muito no que houve. E muita gente
vive essa vida repetida, no sentido de as mesmas provas, as mesmas situações, as mesmas circunstâncias, e não flui, não sai do lugar, não é porque Deus não quer fazer, é porque Deus não tem promessa. Eu acredito assim, né? Olhando Sim, pela Bíblia. É porque, né, precisa caminhar. Senhor, é, água, amém. Me dá água, glória a Deus, obrigado, Jesus. Agora é carne, vou comer, sabe? Falando do povo ali no deserto. Então, é não murmurar, não reclamar e obedecer e caminhar. Caminhar com fé, crendo que Deus está guiando, crendo que Deus está na frente, crendo que Deus tem um tempo certo para todas as coisas e se posicionando na melhor forma possível, né? Então, assim, eu vejo que a gente, mulheres e homens, né? Não é só a mulher que tem que se posicionar. A gente precisa. Primeiro posicionamento que a gente tem que ter é na presença, no altar, é em Deus. Porque se a gente se posiciona lá, né, Senhor, como você falou, eis-me aqui, Senhor, o que que o Senhor quer da minha vida? E o Senhor começa a fazer através dali, as outras coisas vão fluir, igual você pregou lá um dia desse, né? Todas as outras coisas vão ser acrescenta. acrescentadas. Foi tremenda aquela palavra. A pastora pregou lá no culto lá de quarta-feira. E é o acrescentar de Deus, né? Na nossa vida. Fala um pouquinho sobre isso aí, só bem resumidamente aí do acrescentar de Deus, que eu achei muito legal. Eu tenho certeza que vai edificar alguém. Mateus 6,32, Jesus está pegando, ele fala assim: mas buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus estava falando sobre o cuidado da vida, sobre o vestir, sobre o comer, sobre o beber, sobre coisas básicas que a gente se preocupa e que tem arrancado e tem tirado a paz de muitas pessoas, né, pastora? Tem deixado as pessoas ansiosas com questões de dinheiro, com questão de casa, com questão de carro, coisas materiais. Mas o que Jesus estava falando é que primeiro a gente busca o reino dos céus. E quando a gente busca, a gente vai estar tão cheio daquilo que é do céu, a gente vai estar tão satisfeito com aquilo que o céu nos proporciona, que ele vai dizer assim: e as demais coisas que são vestimenta, casa, carro, comida, dinheiro, vos serão acrescentadas. Isso de acrescentar é colocar um pouco a mais, ou somar mais. Ele não vai dizer assim: busca o reino dos céus e a sua justiça, que eu vou dar essas coisas, ou eu vou doar. Ele vai dizer acrescentar. Quando eu acrescento alguma coisa, eu coloco algo mais naquilo que eu já tenho. E o que eu já tenho? Eu já tenho o reino dos céus. Eu já estou cheio das coisas dos céus. O reino dos céus me traz paz, me traz cura, me traz aquietação, me traz sossego, me traz ânimo, me traz alegria. A Bíblia diz: o reino de Deus não é justiça nem comida, mas é paz no espírito. Então, assim, tem pessoas que falam assim: não, eu só vou ser feliz quando eu tiver todas essas coisas materiais. Não. Primeiro você é cheio das coisas de Deus e o Senhor te acrescenta mais. Esse acréscimo vai ser só, a palavra diz, vai ser só um acréscimo para você vivenciar com aquilo que você já tem, aquilo que eu já sou, aquilo que já está dentro de mim. Quando eu já estou cheio das coisas de Deus, essas coisas que devem ser acrescentadas não toma esse lugar do reino de Deus. Né? Ela não tem poder de tomar o meu coração. O dinheiro não tem o poder de tomar meu coração. Porque eu já estou tão cheio que isso vai ser um acréscimo. E Jesus está prometendo: busca o reino dos céus e sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ele fala aí depois que, ele fala assim: e os gentios procuram isso, e o vosso Pai sabe o que vocês necessitam. Então Deus já sabe que a gente necessita. O problema é que a gente acha que às vezes ele não sabe. Ele já sabe o que a gente precisa. Né? Então, o que é o primeiro passo? Buscar o reino dos céus, buscar o poder de Deus, buscar a presença de Deus, buscar intimidade com Deus. E o resto, o céu se encarrega de acrescentar. Glória a Deus. Falou muito, foi muito lindo quando ela ministrou isso aí, e agora eu lembrei, né? Então, foi bom trazer de novo isso, né? Do acrescentar de Deus, porque na verdade ele já dá tudo o que a gente precisa, no tempo que a gente precisa, porque tem horas que que tem algumas coisas que nós não podemos ter em algum momento. Eu É, vejo assim, por exemplo, tem bênçãos que Deus tem prometido para a vida das pessoas, para as nossas vidas, que não era o tempo, às vezes, da gente receber. Então, Deus, ele tem o tempo certo de fazer tudo na nossa vida, né? Por exemplo, eu era estéril, né? Eu não podia ter filhos, no meu caso. Eu fiquei 8 anos para poder gerar um filho, né? E Deus falava, olha, que ele ia me dar, que era para eu esperar, que não era para fazer inseminação, que não era para fazer nada. Então, assim, esses 8 anos é porque eu precisava desse tempo para gerar
gerou muito testemunho, pessoas que viveram comigo, que acompanharam toda a trajetória, a dor, o sofrimento, a espera, a angústia, tudo mais que eu vivi, porque eu vivi esses 8 anos no mesmo lugar. Então, gerou um testemunho neste lugar para o nome do Senhor ser glorificado. E aí, quando eu engravidei, eu perdi meu primeiro filho. Meu Deus. E foi tremendo, assim, foi terrível, mas foi tremendo que como aconteceu, o testemunho que foi gerado. Então, assim, eu entendi, não entendi na época, né? Hoje eu entendo, eu tenho clareza das coisas, mas na época eu não entendi, porque ninguém entende perder um filho depois de esperar 8 anos, né? Mas, assim, era o tempo de Deus e era a forma do Senhor também glorificar o nome dele, porque, assim, quando aconteceu comigo, eu perdi meu filho, eu descobri que eu estava grávida e eu fiquei 12 dias sabendo que estava grávida. Eu já estava grávida há uns 2 meses e meio. Mas Nossa, eu só fiquei 12 dias sabendo, né? Quando eu descobri, até quando eu perdi. E foi um período assim, alegria, tudo, mas eu ficava angustiada. Eu não estava com paz. E o Senhor me dava sempre lá em Jó. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu falei, eu vou perder meu filho. Eu sabia, Deus fala com a gente. E aí sim. eu ia para a igreja, eu me lembro, aí o pessoal orava lá, Senhor, abençoa o filho da pastora Cris, abençoa, não sei o quê. Eu ficava assim, e no meu coração estava assim, eu vou perder o filho. Meu Porque Deus. eu sentia que eu não ia que não ia continuar. Porque Deus fala conosco. Então, Uhum. assim, tudo foi todo um processo dolorido, difícil, mas eu entendo que. Eu tô falando de tempo de bênção, tá? Por isso que eu tô contando isso aqui. Uhum. E aí o Senhor permitiu perder, né? O nome dele foi glorificado, porque assim, como o nome do Senhor foi glorificado, você perdeu um filho. Eu sempre fui muito assim por exemplo, eu fui para a igreja eu perdi meu filho, eu comecei a sangrar na segunda, na terça, na quarta-feira eu fui para o hospital, né? Porque teve aborto espontâneo, enfim. Sim. Aí dormi no hospital, foi todo um processo. Quando foi na sexta-feira, eu voltei, eu fui para a igreja, chorando, sofrendo, sentindo. Mas assim, se eu ficasse em casa, não foi para mostrar para ninguém, né? Isso é da natureza de cada um. Eu ia morrer, porque eu me conheço, entendeu? Cheguei lá, então assim, tudo foi um testemunho, foi gerado. Como é que, né? Como é que vem para a igreja, como é que acontece, e a trajetória, né? Eu lembro que a primeira vez que eu preguei, depois que eu perdi o filho, eu cantei aquela música. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Então, assim, do fundo da minha alma, Deus sabia da estrutura e Ele não faz nada que a gente não vai aguentar, né? É verdade. Mas tudo o que acontece na nossa vida é para glorificar o nome dele. Então, aí aconteceu isso, eu preguei, aconteceu isso, foi terrível, no sentido assim, a dor em mim, né? Mas também foi linda a adoração do meu coração, porque eu sentia verdade naquelas palavras, em tudo aquilo. O Espírito Santo me encheu naquele momento que eu passei de sofrimento por muito tempo. E uns 9 para 10 meses depois eu engravidei da Esther, Meu que é a Deus. minha filha, hoje é mais velha, que vai fazer 15 anos em outubro. Então, assim, Deus tem o tempo certo. Por quê? Por que que não foi o primeiro? Porque ele não quis. Porque ele tinha outros planos, entendeu? Então, assim, quem é a gente, né, para entender a mente do Senhor? Quem somos nós, né? Ele sabe o que faz, ele sabe o tempo que faz. A gente só precisa, como você falou desde o início aí, né, pastora? Confiar no que ele está fazendo. É E verdade. deixar fluir, É verdade. fazer. Então, assim, vocês que estão escutando essa live, eu estou pegando esse gancho de testemunho. Eu não conto sempre na live, mas eu conto sempre nos cultos, né? Onde eu vou pregar, eu sempre falo sobre esse pedaço que eu disse para Deus: Senhor, aonde eu for, eu vou contar que as minhas filhas são milagres, né, do Senhor. Mas eu estou contando aqui agora só para pegar o gancho aí do que a pastora falou, no sentido do tempo. Deus sabe o tempo de tudo. Deus sabe o tempo de acrescentar. Deus sabe o tempo de fazer na nossa vida. O que a gente precisa é adorar em espírito e em verdade, buscar entender a Bíblia para a nossa vida, né? E prosseguir com fé, caminhar sabendo que se não aconteceu hoje aquilo, porque tem muita gente, né, pastora, que tem muitas promessas do Senhor e fica assim, por que que não aconteceu ainda? É, Por que que eu não vivi isso ainda? Por que que Deus não, sei lá, não restaurou meu lar ainda? Por que que Deus não trouxe meu marido ainda? Por que que eu não fui curado disso ainda? Por que que eu não tenho filho ainda? Então, assim, são vários. Por que que Deus não abriu uma porta? Eu creio que é um tempo do Senhor para todas as coisas. Enquanto ele não faz, ele tá gerando um grande testemunho através de nós. Enquanto ele não faz, ele está fortalecendo o nosso coração nele, como você falou, né, de buscar o reino de Deus. Ele está
suprindo, ele está alicerçando mais. Enquanto ele não faz, ele está gerando muitas. Está gerando um ambiente, né? Porque, na verdade, o ambiente do milagre já está preparado. É às vezes nós que não estamos preparados para estar nesse ambiente ainda. No ambiente, não só lugar, mas situação, circunstância. É assim que eu creio, tá? E é assim que eu passo aqui para que muitas vezes as pessoas não entendem. Essa coisa da bênção é muito assim, né? É Ah, por verdade. que que José teve que passar toda aquela trajetória de ser escravo, de ser preso, né? Passar tentação, tudo aquilo para. Porque ele não já foi governador, Deus não é soberano? Mas há uma trajetória e outra coisa, não é só a trajetória do José em si. O José podia ter pulado, porque ele era um servo fiel, obediente, ficou firme, mas era por causa das outras pessoas. Então eu entendo que o reino de Deus não é sobre nós. É sobre Deus, em primeiro lugar, mas também sobre todas as pessoas que ele quer alcançar. Então, assim, às vezes a gente olha para nossa vida e fala assim, meu Deus, eu tô, né, eu me posiciono, eu tô andando certinho, eu sou obediente, eu sou fiel, eu sou firme, constante na presença de Deus, mas por que que as coisas não acontecem? Muitas vezes o Senhor tá, essa nuvem de testemunha que nos rodeia, o Senhor está trabalhando nessas vidas através do quê? De nós. Porque Nossa, ele encontra, ele sabe a estrutura. Então, tipo assim, ele olha para, por exemplo, para a pastora, você tem estrutura. Ele olhou para mim, um exemplo. Ah, você tem estrutura para tal coisa, né? Não para tudo a gente tem, mas. E aí ele permite que a gente seja, digamos assim, Jesus foi o sacrifício, né? Não precisa mais ninguém sacrificar. Mas nós somos o sacrifício naquela situação, né? Então você passa por aquela situação e fala, meu Deus, mas não é por causa de nós. Imagina Jó, né? Não era por causa de Jó. Então, assim, é muito sobre isso, né? é, Mudei aqui o assunto, mas Deus sabe todas as coisas. mas Deus tá falando, a Andréia falou ali, ó. Eu costumo falar assim que nós temos a mania de dar prazo de validade para nossa promessa, né? Tem coisas que Deus fala, ó, até tal ano, até tal mês. Mas tem coisas que Deus só fala. Deus não fala o dia, Deus não fala a hora. Aí a gente quer determinar o prazo de validade para a promessa que ele falou. Só que eu costumo falar assim que nos piores desafios ou nas piores dores que passamos, é nesse cenário que nós geramos mais testemunhos. Eu costumo muito comparar com a azeitona. A azeitona é alguém que quer pegar a azeitona e transformar ela em azeite. E a azeitona mais linda da oliveira. Vai lá, pega a azeitona verdinha, bonita. Lava a azeitona, tira os galhos e a sujeira. Mas ela ainda continua sendo uma azeitona. A intenção de alguém é transformar ela em um azeite. O que vai fazer? Vai passar ela na prensa. Mas tadinha dela, mas sem passar na prensa não vira azeite. Tem que passar na prensa. Pega a azeitona bonita, linda, que canta e prega maravilhosamente bem. Meu Deus. Bota na prensa e esmaga a azeitona. E quanto mais esmaga, mais puro azeite sai dessa azeitona. E o azeite, na época, não era só para ser bonito e cheiroso, era para acender lamparina, era para curar feridas, era para preparar alimentos, era para ungir pessoas. Então, assim, olha só, uma azeitona é só uma azeitona, serve só para salada. Agora, um azeite Meu serve para Deus. várias coisas. Então a gente não entende. A gente às vezes não quer perder a pose, eu digo, não no sentido ruim, mas no sentido da posição em que estamos. Não, Deus fala assim, para vivenciar coisas grandes, tem que passar pela prensa. Aí o Senhor fala com alguém aqui hoje, tira o olho da prensa e foca no azeite que está sendo extraído. Meu Então, tira Deus. o foco da luta e foca no que você está extraindo. Porque Deus não permitiu você passar por isso para morrer. Deus não permitiu você passar pela prensa para morrer. Não, é para você gerar o mais puro azeite, o mais puro testemunho. Você percebe. Eu já passei por isso, creio que você também que está me assistindo já passou. Pastora também, acredito que já contando esse testemunho que acabou de contar, existem situações da vida que a gente passa por uma prensa tão grande, por um luto, igual a pastora, por uma perda, por um fechar de portas, que a gente fala, meu Deus, estou sendo prensado de todos os lados. Mas é nessa prensa que o testemunho está sendo gerado. Você gerou novamente uma porta que se abriu de novo. Então, às vezes, focamos tanto no esmagamento e nem percebemos no azeite limpo, no azeite virgem, no azeite puro que está sendo extraído. Na cura, por exemplo, algumas pessoas sabem, eu fui diagnosticado com diabetes tipo 1 esse ano.
com 25 anos, meu pâncreas ele não funciona mais. Eu preciso aplicar 6 vezes ao dia insulina. E mudei totalmente a minha vida. E os médicos foram muito sinceros comigo. Falaram, olha, diabetes ataca o rim, diabetes te deixa cega, diabetes te dá infarto. E eu sinto algumas sequelas. Por exemplo, hoje de manhã eu tive uma hipoglicemia muito forte, de novo. Então, assim, você fala assim, meu Deus, estou sendo prensado, Senhor. A minha saúde, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Só que, pastora, nesse tempo que aconteceu isso comigo, em janeiro, até agora, eu tenho recebido muitas mensagens, tenho recebido testemunho, tenho recebido mensagens de pessoas que falam, Joyce, você é uma inspiração para mim, porque eu tô saudável e às vezes não quero fazer nada para Deus. E você, nessa prensa de enfermidade, continua produzindo. O que eu quero dizer não é que eu sou melhor, que eu sou mais crente, Não, não. eu super entendo. Ó, tem hora que fala, pelo amor de Deus, Deus, socorro, Deus. E tá tudo bem chorar. O negócio é não parar. Aí eu olho para mim e falo, o que está sendo extraído dessa prensa que eu estou vivendo? Testemunho de pessoas que voltaram para Jesus através de uma pregação, qual eu contei esse testemunho, que Deus me trouxe a vida de novo. Eu fiquei 4 dias internadas na UTI, onde um estado gravíssimo, e Deus me trouxe a vida de novo, Deus restaurou de novo a minha saúde. E eu tô assim, e eu falo assim, gente, o que que você olha para sua luta e vê o que que você está extraindo dela? Porque Isaías fala, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele não vai dizer, os que esperam morrem de vez. O que esperam se paralisa. Não, eu estou esperando o Senhor agir, mas enquanto eu espero, eu estou me renovando. Algum benefício nós estamos tendo diante disso. Né? Romanos, se eu não me engano, vai dizer que as tribulações geram experiências, que geram esperança. Uhum. Então, assim, as coisas que aparentemente, ao nosso ver, é ruim, vai gerar em nós, e às vezes foi o que você falou, pastora. Não é sobre nós, é sobre o reino. Não é sobre a obra que eu faço, é sobre o dono Creio. da obra que eu sirvo. Eu creio muito nisso. Quem nunca fez essa oração? Mas, Senhor, eu faço a tua obra. Mas, Senhor, eu Ah, preciso fazer. sempre. Sempre. Senhor, eu louvo, mas, Senhor. E eu fui falando isso com Deus quando eu recebi esse diagnóstico. Falei, Senhor, mas eu prego a tua palavra. Senhor, mas eu estou em obediência. Senhor, eu prego que o Senhor cura. Senhor, mas eu prego, mas eu prego. E Deus falou comigo, não é sobre as obras que você faz. Minha querida, você não é um centro, não, amiga. Era Deus falou assim: não, não é sobre você. É sobre o que está extraindo através de você. Né? É você precisando de cura, mas Deus manda você orar para alguém ser curada. É você precisando que alguém ministre uma palavra sobre você e Deus manda você ministrar. É quando você precisa de um abraço e Deus manda você abraçar. Então não é sobre as coisas que eu faço, é sobre o dono da obra que eu obedeço. Tem alguém que está aí nos assistindo, talvez está passando por essa prensa de todos os lados, né? Porque tem hora que parece que as provas disputam entre elas para ver quem pega nós primeiro. A gente nem acorda, já tem a luta ali no portão. Bom dia, cheguei. Minha filha, a prova na segunda, na terça, na quarta. Aí, na quinta você respira, na sexta volta de novo. Meu Deus, é prensa, é na família, no emprego, é o capeta. Mas o Senhor está dizendo, tira o olho da prensa, senão você vai ficar louca. Tira o olho da prensa, senão você não vai dormir. Tira o olho da prensa e foca no que você está extraindo. Porque tem prova que a gente entra crente, mas sai muito mais crente dela. É verdade. Eu digo isso com toda certeza. Eu entrei uma Joyce no hospital. Quando eu saí do hospital, eu saí uma outra Joyce. Em todos os sentidos. Na questão da visão familiar, do ministério, da obediência. Eu falei o quê? Na dependência. Eu entendi que o controle não estava sobre mim. Tem hora que a gente quer ter o controle de tudo, na nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso marido, na igreja. A gente quer ser Deus, a gente quer pegar tudo, porque mulher tem isso, né? Quer pegar tudo e levar tudo nas costas, a gente acha que é Deus. Eu falo, minha filha, você vai capengar, vai ficar doidinha. Então, quando tem coisas que a gente passa, que a gente faz, que as coisas faz a gente enxergar que somos dependentes. Meu Deus, isso eu não tenho controle, tô totalmente dependente. A questão da minha saúde mesmo. Eu prego pela misericórdia, porque no começo eu passava muito mal depois que eu pregava. Ficava tonta, ficava zonza, eu falei, Senhor, não vai dar, não vai dar, não vai dar. E eu falava, por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu isso, né? Tantas pessoas que fazem coisas
erradas, que só o sangue do cordeiro e eu só tô fazendo a tua obra, e a gente fica questionando. E eu entendi assim, não, eu estou 100% dependente. Quando eu achar que eu já não dependo mais, aí o negócio tá feio pro meu lado. Então, o que que eu decidi? Eu decidi viver, pastora. Eu podia me trancar num quarto, ficar em depressão, questionando, murmurando, sofrendo com aquela prensa, amassando a azeitona, sofrendo. Mas eu falei, não, eu não vou focar no que eu estou passando. Eu não vou focar nas insulinas que eu preciso aplicar. Eu não vou focar nas, nas palavras que o médico disse para mim. Eu vou focar no que eu estou extraindo. Pessoas sendo tocadas, pessoas sendo transformadas, Deus levando o meu ministério de uma maneira que eu não imaginava. Isso, a enfermidade não é um impedimento. O luto não vai ser um impedimento. As circunstâncias que vocês passam não será um impedimento, pelo contrário, vai ser o motivo de vocês permanecer onde Deus colocou vocês. Então, assim, a gente precisa permanecer onde Deus nos colocou. Claro que perder alguém não é fácil, perder um filho não é fácil, você gerar e você perder não é fácil, você almejar um futuro e você receber um diagnóstico que você não queria não é fácil. Mas não é sobre o que é fácil, é sobre permanecer onde Deus te colocou. E a pastora falou algo muito importante: Deus não dá algo além do que a gente não consegue suportar. Que a gente fala assim, não, é essa eu não vou suportar. Isso aqui eu morro no meio do caminho e não dá. Não, minha filha, aí nós aí andando, pregando, cantando. Graças a Aí Deus. não quer morrer, mas estamos vivos como nunca. Então não é para nos matar, é para nos fortalecer e nos extrair coisas e testemunhos. E eu creio muito assim, tudo que você está falando, eu acredito muito também, e eu creio muito que é um tempo, sabe? É um tempo de sofrimento, mas passa. Eu creio muito na cura, eu creio muito no novo tempo, eu creio muito, sabe, nessas coisas de verdade. Não é pra, tipo assim, a palavra bonita. Eu acredito porque é um tempo de sofrimento que não é nem para nós. Às vezes Deus não tá. Às vezes, não, a maioria dessas provas que a gente passa não é sobre ser conosco o negócio. É muito mesmo pelo testemunho. É que eu já vivi muitas histórias dessa e eu consigo ver dessa forma, sabe? Como você falou. Eu consigo ver isso em volta. É muito difícil, mas eu agora já entendo porque Sim. já foram muitas. Então, assim, hoje eu já falo assim, não, senhor, eu já entendi. Tá Uma bom, guerra, amém, tô aqui. Quem é que é mesmo pra gente alcançar? Vamos lá e eu vou falar. Porque, já assim, sabe, né? Já na- entendi, Senhor, já sei o que está acontecendo. porque as primeiras vezes é doído, porque a gente não entende. Por que que eu tenho. Eu questionei muito. Por que, Senhor, que eu tenho que acontecer isso comigo? Por quê? Né? Então, assim. Mas aí, depois de um tempo, a gente vira meio que, digamos assim, especialista nisso. Não que a É, gente queira passar sempre, Jesus, não quero. Mas, assim, a gente entende que há uma nuvem de testemunhas, como eu disse, né? E você falou, as pessoas estão sendo impactadas. Gente, quando eu vim embora da Bahia para cá e teve a minha despedida lá, todo mundo que foi falar comigo no altar lá, né, que fizeram uma festa lá de despedida, e todo mundo que falou no particular, o testemunho era aquela vez que você perdeu o filho, que você veio para a igreja, todo mundo falava a mesma coisa. Então assim, foi gerado nas pessoas algo que nunca mais vai ser tirado. é verdade. Pelo meu sofrimento, entendeu? Pela minha dor, pelo meu choro. Então, é assim que Deus faz. É ruim? Às vezes é difícil. Para quem está vivendo é difícil. Mas depois também é alegria. Hoje eu tenho duas princesas, né? Elas são uma bênção. Então, assim, o Senhor, ele faz, ele muda essa história. Por isso que eu falei do tempo. Eu creio que é muito um tempo. E tá isso aí que você vive, eu acredito que é um tempo. Mas que Deus, ele é poderoso, né? Ele pode fazer, ele pode transformar, ele pode mudar. Porque ele sabe todas as coisas e ele tem obra, né? Tem propósito, tem projeto. Então, assim, a gente precisa crer e viver, como você falou, escolher viver, escolher não murmurar e escolher continuar, prosseguir. A Bíblia fala lá, eu estou falando toda hora de José, né? Quando José estava lá no Egito, vários lugares da Bíblia a gente vê assim a frase, né? E Deus era com José. E Deus era com José. Ou É, seja, por quê? Porque José também era com Deus. José estava ali passando as lutas, peleja, meu Deus do céu, perseguição assim da mulher lá do Potifar, né? Tentação, tudo mais, injustiça, mas o que que ele fez? Deus era com ele, então ele também estava ali, né? Assim, por mais que ele não entendesse e tal, ele na prisão ele se destacou, na casa do Potifar ele se destacou, ou seja, eu não vou parar.
Eu É verdade. sou servo, eu vou ser servo e vou continuar, não tô entendendo nada. Tá uma reviravolta, cada dia tá pior. Agora você, né? Imagina, eu fico pensando na vida desse homem, meu Deus. Mas depois também Deus mudou o cativeiro, Deus mudou a história, Deus fez um, sabe, um reboliço. Aí eu fico pensando na trajetória, eu penso assim, quando era para ser por causa de José? Não era, momento nenhum por causa dele. Era sempre por causa dos outros, por causa dos irmãos, por causa do próprio Egito lá, que quanto testemunho ele gerou naquele lugar. Verdade. Então, é o testemunho, gente. Testemunho é uma coisa poderosa. Tem gente que não dá valor para testemunho, né? Mas testemunho é uma coisa poderosa que transforma vidas. Verdade. Palavra, ela é insubstituível. A Bíblia, ela é a maior fonte de transformação. Mas quando você vê alguém que você conhece, quando nós vemos, convivemos, e essa pessoa ela é transformada pelo poder dessa palavra, que é a palavra de Deus, é muito poderoso. É assim, é transformador. E não tem como revogar isso. Tipo assim, a Bíblia foi. Tem gente que fala, né? Ah, foi escrito há 2000 anos. Tem gente que quer falar isso, né? Ah, essa história não serve mais para hoje. As pessoas mais incrédulas ou que não querem, enfim. Mas um testemunho é incontestável. Você estava assim e agora você é de outro jeito e eu te vi, eu te conheci. É Então verdade. é incontestável para esse tipo de pessoa, tá entendendo? A gente não precisa, por exemplo, graças a Deus, né, você, pastora, eu e outras pessoas, a gente entende que a Bíblia é suficiente. Não precisa que eu quero dizer, você vai entender. A gente sabe que é suficiente a palavra. Então quando Deus fala que todas as promessas, nós cremos para esse tempo também. Mas muitas pessoas vão ver a nós, né, vamos ser a Bíblia que eles nunca vão ler. Verdade. Então, a nossa vida, o nosso testemunho, as nossas dores, as mudanças que o Senhor faz, essa vai ser a Bíblia dessas pessoas, até elas entenderem, né? Entenderam o que eu quis dizer, né, É gente? verdade. Olha Então, o pastor, testemunho é algo poderoso. Hã? olha o pastor Rodolfo comentando. Pastor Rodolfo escreveu aqui, lá atrás, né? Do testemunho, peraí, deixa eu achar aqui. Mas a Bíblia é totalmente atual, né? A Marli escreveu aqui. Ele escreveu aqui, né? Muitos que usufruem do testemunho não entendem as pressões que o testemunho É, gera em quem passa. é Ou verdade. seja, as pessoas ao nosso redor estão usufruindo, né? Estão recebendo, estão tendo fé, Estão sendo estão edificadas sendo edificados, ficando mais fortes, mas não sabe a dor que é para mim, para você ou para outro que passou, né? e É assim mesmo. às Mas eu, vezes, eu creio que assim, a gente, Deus dá para quem tem estrutura para isso. Não é porque a gente é bom, não, gente. é, Não somos, nós somos limitados, somos fracos. Se não for o Senhor na nossa vida, a gente já estava destruído. ainda de nós, Mas a gente não quer nem passar nada disso, né? não quer passar nada. Eu não queria passar nada. Tem muitas pessoas que elas vão pro evangelho através de um testemunho que ouviram É pela isso. rádio, pelo YouTube, por alguém falando, e aí se interessa, nossa, peraí, se essa pessoa aconteceu isso na vida dela, pode acontecer na minha também. Como que aconteceu? E então, através de um testemunho, alguém é edificado. Quantas vezes eu já coloquei no para assistir alguma coisa e no testemunho de uma mãe ou no testemunho de alguém, de um homem, de um irmão, de uma mulher, eu fui edificada. Claro que nem você falou, não substitui a palavra de Deus, mas edifica, Ah, mas é poderoso, é. nos traz mais fé, fala, nossa, meu Deus, Deus faz. E a gente pensa assim, se aquela pessoa viveu, eu também posso viver, Eu também né? é Tipo, é verdade. real para minha vida. Eu tô vendo, é o que eu falei. Eu tô vendo aqui, é de carne e osso do meu lado, né? Então, traz muita. E assim, é o que eu fico pensando, né? Por exemplo, os pais na vida dos filhos. Olha o testemunho que a gente gera na vida dos nossos filhos, né? Um É verdade. marido ou uma esposa que não está na presença do Senhor. Ele é alcançado através do testemunho do seu cônjuge, eu acredito, né? Ou não, né? Que uma vez eu tinha uma ovelha, eu sempre conto essa história, gente. Eu tinha uma ovelha há uns anos atrás, e ela falava: meu marido não vem para a igreja, não quer vir para a igreja, não quer vir para a igreja. Um dia nós fomos fazer visitação na casa dessa mulher. E aí, conversa, oramos, fizemos culto lá, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí depois que acabou, né? Conversa vai, conversa vem. Meu esposo foi conversar com o marido dela e ele falou: eu não tenho vontade de ir na igreja porque ela não dá testemunho nenhum aqui em casa. Aí detonou a mulher. Entendeu? Então, assim, o contrário também é verdadeiro. Verdade. Entendeu? Então a gente precisa. Testemunho, o bom testemunho impacta alguém, né? É, Tanto o mal quanto o bem. E normalmente as pessoas tendem a olhar mais o mal, infelizmente. né? Mais o mal. Mas é isso, a gente tem que entender. Por exemplo, meu filho, ele.
Ele percebe alguma coisa e já vai orar. Ele já pega o azeite, se diz, ele pegou o alinho, foi ungir os dois irmãos dele, Bonitinho. botou, mãe, posso ungir? Eu falei, pode ungir. Botou o óleo ungido na minha testa e foi ungir a testa do meu esposo, que estava um pouco doente, estava deitado. Meu filho foi lá, sem a gente falar nada. Qualquer coisa que em casa, ele, vigia, vigia, mãe. Eu sou crente. Então, assim, às vezes você pensa, ai, tadinho, ele é só uma, como eu já ouvi, né? É só uma criança. Não é. Aquilo ali está Não sendo é. gravado na mente É. dele. Ele sabe a quem recorrer quando precisar. Ele sabe que existe um Deus Uhum. poderoso. Sim. Ele sabe, ele ora. Então, assim, por mais que ele é uma criança, parece que é uma coisa, mas aquilo ali já está É moldando uma ele. semente, é uma semente. É uma semente. E quando, eu costumo dizer, né? Quando uma mulher de Deus se posiciona em obediência, influencia a casa também toda. Toda. Filhos, porque se você não obedece ao Senhor, se você vive em desobediência, se você fica recusando aquilo que Deus colocou na tua mão, a casa fica amarrada, fica aquele peso, não vai, não anda. Aí você pergunta, ah, então por que não está acontecendo? Porque você não está obediente. Quando você se coloca na posição de mulher de Deus e obedecer, mesmo como a pastora falou, sem entender nada, tudo flui. Seus filhos são abençoados pela sua obediência, seu marido é abençoado pela sua obediência. As coisas materiais começam a fluir pela sua obediência. Como é importante uma mulher que se posiciona, como é importante uma mulher que influencia, né? Jesus ele vai dizer: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você dá o tempero com o sal na casa e você ilumina onde há trevas. Então, assim, como é importante uma mulher com bom testemunho, mesmo passando pelas lutas, por as coisas que a gente passa da vida, mas nós escolhemos influenciar as coisas por, com o bem. Eu costumo dizer isso, né? Às vezes fala assim, ah, não, mas como que eu vou me posicionar se eu vivo em um ambiente de trevas? Como eu vou iluminar se aonde o meu ciclo social é tudo trevas, família? Mas eu costumo comparar a seguinte situação: você está em um lugar escuro, você não sabe para onde você vai, mas se você vê um pontinho de luz, lá longe que seja, ou se você vê um fósforo aceso, por mais que seja um negocinho, você vai saber, eu vou naquela direção, porque naquela direção tem luz. Aplicando para nossa vida, as pessoas estão em trevas, mas se ela enxergar em você um pouquinho de luz do Espírito Santo, elas já vão saber a quem a recorrer. Por exemplo, eu tenho alguns familiares que infelizmente ainda não servem ao Senhor. E eles não vão à igreja, eles não fazem coisas erradas. Mas quando as coisas apertam, eles ligam para mim. Quando precisam de oração, de visita, eles não vão em nenhum lugar. Eles recorrem a mim. E eu falo, mas por quê? Aí Deus começou a falar comigo. Você, mesmo que seja um pontinho de luz, eles enxergam isso em você. Eles enxergam a diferença. E aí, com uma oração, com uma palavra, eu consigo ajudá-los. E é isso que o Senhor quer de nós, né, mulheres? E homens também que estão aí nos assistindo. Deus não precisa usar refletores, holofotes. Deus precisa de uma lamparina. Se tiver uma lamparina, uma candeia acesa, que tem azeite do Senhor, que tem a luz do Senhor, Amém. que consegue iluminar e guiar, porque quem está segurando a lamparina guia, Uhum. vai guiando. Se a sua família consegue olhar para você como uma inspiração de luz do mundo, já é o suficiente. Se os teus filhos olhar para você como uma mulher de Deus, né? Se a tua família olhar para você como uma diferença, como uma mulher que passou, mas não desistiu, uma mulher que tinha tudo para largar, chutar o balde, não querer saber, de ficar depressiva num quarto, mas escolheu permanecer em obediência, já é o suficiente. Eu costumo dizer, às vezes a nossa maior evangelização não é falando, é nas atitudes, Com né? certeza. Billy Graham ele fala isso. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Às vezes Isso. não precisamos falar nada, mas a nossa atitude, o nosso comportamento, o nosso jeito, o nosso testemunho já começa a evangelizar alguém que não quer saber de nada. Fala assim, nossa, essa mulher, ela é diferente. Nossa, essa irmã, ela é diferente. Sem falar nada, sem Uhum. convencer. As atitudes mostram quem você é, né? É, é tremendo. Glória a Deus. Estamos acabando aqui já às 9h20. Não sei se eu tenho medo do Instagram derrubar a live. Mas é isso, né? Foi super edificante e eu tenho certeza que a live a gente sempre deixa gravada, então quem não assistiu vai ter oportunidade de assistir depois. E eu tenho certeza que as pessoas que assistiram foram muito edificadas, né? Teve uma moça aí que falou, né, que
Deus estava falando muito com ela, não lembro o nome dela aqui agora, mas ela estava falando lá mais pra frente, Andréia Mello, né? Ela disse: Deus está ministrando a minha alma através dessa live. Então, assim, eu creio que Deus fala, como a gente orou aqui no início, com quem precisa, na hora certa, e foi tremendo. Que a gente possa sempre continuar sendo assim. Joyce, obrigada. Você vai orar, peraí, não vai embora não. Obrigada, viu, por ter aceitado o meu convite, Amém. porque é uma honra. Eu identifiquei em você, o que você falou, uma mulher de Deus, mesmo sem falar com você primeiro, né? E depois a gente se conectou conversando, mas no primeiro momento foi o primeiro olhar, eu consegui ver uma mulher de Deus em você. Então, que bênção, né? Que você continue sendo isso aí, uma luz, né? Uma luz que brilha na onde tem trevas, que você continue sendo sal da terra e que você continue sendo, eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer aí na sua história, na sua trajetória. Eu creio muito. Amém? Está nas minhas orações já amo, Amém. já, né? Já tenho muito carinho, porque eu sou assim, eu sou dessa, gente. Eu não preciso de tempo, muito tempo, não, para amar as pessoas. Se eu identificar, assim, né? Se bateu, assim, o Senhor testificar, a palavra testificar, a gente já ama, já tá ali junto, então é isso. Eu vou pedir para você orar. E vocês que assistiram, gente, obrigada por terem, né, doado do seu tempo para ouvir uma palavra que edifica, que vai curar sua alma, que vai fortalecer seu coração. Que honra ter vocês aqui. Que vocês possam depois também compartilhar com outras pessoas essa mensagem que tanto falou ao seu coração, eu tenho certeza. Eu vou pedir para você, né, falar suas considerações finais aí e já orar aí por esse povo que está assistindo a gente, que vai assistir depois. Amém. Eu que agradeço por estar aqui. Parece que sou tão rápido, né? Por mim eu ficaria. Então, é Eu muito rápido, gente. e marcar um café pra gente falar. Conversar. Eu amei estar aqui. Foi um prazer para mim, uma honra muito grande estar aqui. Foi que nem a pastora falou, hoje bateu, né? O céu ali nos identificou uma com a outra. E foi um tempo muito precioso, onde eu também senti o Senhor me edificando através do seu testemunho, né? A gente falando e o Senhor também nos edificando. E quero louvar a Deus também pela vida de todos que assistiram a live, que vão assistir depois. Que Deus abençoe você, que você possa permanecer firme, extraindo os maiores testemunhos que você já vivenciou na sua vida, que esse ano seja um ano de testemunhos, que você possa olhar para trás e falar: meu Deus, valeu a pena passar por tudo que eu passei. Nossa, meu Deus, valeu a pena enfrentar tudo que eu enfrentei para estar gerando o que eu estou gerando hoje. Que Deus abençoe vocês, pastora Cristiane, Deus abençoe seu ministério, as lives que cresçam mais e mais, com esse projeto tão importante, né, de levantar as mulheres e as mulheres serem posicionadas em Deus e aonde e no lugar onde Deus as colocou. Aonde você estiver, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, mediante, Senhor, a este tempo, Senhor, a esse tempo tão precioso que o Senhor separou para nós. O Senhor não precisa de muito tempo, o Senhor precisa de um espaço disponível para o Senhor falar. Eu sei, meu Pai, que essa live não é em vão, esse projeto não é em vão. Há corações, meu Deus, que precisavam ouvir, Senhor, esses pequenos testemunhos. Há corações, Senhor, que precisavam ouvir, meu Pai, essas pequenas palavras que foram ditas com simplicidades, mas que veio do céu. E aonde, Senhor, estiver um homem, meu Pai, ou uma mulher que vai ouvir essa live depois, ou que está ouvindo agora, que precisa, meu Pai, de um mover do céu, que precisa, meu Pai, se posicionar em obediência, se posicionar, meu Pai, para vivenciar aquilo que o céu tem para ela, que o Senhor tem para ele. Levanta, Senhor, hoje essa mulher, levanta, Senhor, hoje esse homem em posição, em obediência, dê coragem, meu Pai, dê fortalecimento, assim como o Senhor disse a Josué: seja forte e corajoso. O Senhor está dizendo a você, mulher de Deus: seja forte e corajosa. Não olhe para as situações, não olhe para as circunstâncias. Saiba que você tem um Deus que está com você. A palavra do Senhor vai dizer: se a minha palavra estiver, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserem, mas o segredo é permanecer nele. Por isso, Senhor, nos ajude, meu Pai, a permanecer no Senhor em obediência. Que o Senhor entre, meu Pai, com milagre na casa dessa minha irmã. Que o Senhor entre com cura, que o Senhor entre com libertação. Que o Senhor desfaça, meu Pai, todo o embaraço, todo o desânimo, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a inquietação, toda a insônia,
insônia, meu Deus, todo espírito perturbador, todo pensamento bagunçado, todo sentimento desorganizado, toda opressão maligna, bata em retirada agora pelo poder do nome de Jesus, aonde, meu Pai, as nossas mãos não alcançam, a tua mão alcança. No mundo espiritual não há distância, não há tempo, por isso, meu Pai, alcança agora esse coração aflito, restaura, meu Pai, essa alma, esse espírito, esse corpo, profetizamos, meu Pai, saúde, profetizamos, Jesus, alegria. Profetizamos, meu Pai, o sono do justo. Profetizamos um novo tempo para essa minha irmã e para esse meu irmão, para esse irmão que está nos assistindo, meu Pai. Assim, nós cremos e declaramos a vitória, meu Pai, dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, viu? Deus abençoe. Gente, vamos ficando por aqui. Um beijo para vocês. Deus abençoe a todos. E vai ficar gravada lá essa live. Compartilha aí com todo mundo. Beijo, Amém. Deus pastora. Deus abençoe. abençoe. Brigadão. Amém.